Olá! Você acredita que o planeta Terra, a humanidade, a criação foi feita em 7 dias literais? Ou acredita que pode ter sido eras para que Deus criasse tudo o nosso planeta? Será que 7 dias literais apenas, assim como nós vivemos hoje? Ou de fato foram milênios? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, né? O programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E nós tiramos as mais diversas dúvidas que chegam ao programa através da Palavra de Deus. Mas tem alguém que está na mira para dar a resposta baseando-se na Palavra de Deus. É ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Uma saudação também para o nosso telespectador que acompanha o nosso programa. Vamos começar com uma questão muito importante para a fé cristã, que é a doutrina da criação. Obviamente abordaremos de uma forma bem rápida, né, por causa do tempo e das perguntas, mas acreditamos que a base bíblica será suficiente para o nosso telespectador refletir sobre sua fé e a relação entre fé e ciência. Obrigado pela sua companhia e esperamos, mais uma vez, que Deus aqui nos use com as nossas limitações para ajudarmos você a conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. E a gente gosta de mandar abraços para os nossos telespectadores, você que nos assiste aí nas mais diversas formas que você tem de assistir a TV Novo Tempo, através de canal aberto espalhado aí pelo nosso Brasil, mais de 460 cidades em canal aberto. Podem assistir e acompanhar a TV Novo Tempo. Você que nos assiste através de uma parabólica, de um canal por assinatura, pelo YouTube, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É muito bom ter a sua audiência aqui com a gente, porque neste programa nós temos a oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. As mais diversas dúvidas, as perguntas que você pode fazer para a gente aqui, todos nós aprendemos. Por isso eu digo a você, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, diga de qual igreja você é, dê a sua contribuição para que a gente possa estudar mais a Palavra de Deus, tá bom? Nós abrimos o programa de hoje falando sobre um tema que existe muita dúvida. Essa pergunta chegou, por exemplo, pelo nosso Instagram. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para mandar as suas perguntas, mas pelo Instagram é @namiradaverdade, tem um videozinho lá onde você pode mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? E eu pesquei essa pergunta aqui da Rauliane Raposo. Ela perguntou: eu gostaria de saber se o mundo foi criado em 7 dias literais ou não. Essa dúvida foi motivo de bastante discussão aqui em casa, pois eu acredito que sim, mas meus filhos e meu esposo acreditam que não, que podem ter levado muitos milênios até a criação ser completada. Professor Leandro Quadros, a Bíblia pode nos dar a certeza de que fomos criados, ou a Terra foi criada, o planeta foi criado em 7 dias literais? Sim, a posição bíblica não admite outra possibilidade que não seja a criação em 6 dias literais e depois o repouso de Deus, a cessação das suas atividades no 7º dia da semana. É evidente que esta visão bíblica não condiz com aquilo que o naturalismo ensina ou que a ciência materialista ensina, né? A ciência material... Por que eu uso o termo ciência materialista? Né? Porque a ciência originalmente não tinha esse pressuposto materialista, ou seja, de que apenas leis naturais podem criar a realidade, a matéria. Né? Os pais da ciência, eles partiam de um pressuposto diferente. Os pais da ciência
partiam do pressuposto de que Deus criou todas as coisas e que, portanto, eles fariam ciência para entender quais foram os processos químicos, matemáticos, físicos que Deus utilizou para criar as coisas. Então eram outros pressupostos diferentes da ciência materialista de hoje. É evidente que para que a vida possa existir dentro deste processo materialista, ou seja, para que a vida venha do acaso, sejam necessários realmente milhões, bilhões de anos. Entretanto, quando vamos para o texto bíblico, nós aprendemos que o Deus onipotente, que criou as leis da natureza, as leis da física, da química, ele não precisa de eras e milhões de anos para criar a vida. Muito pelo contrário, eu vou mostrar aqui alguns textos que demonstram claramente que a visão bíblica é a de que Deus criou-se o mundo em dias literais. Então vai depender muito, telespectador, dos seus pressupostos, né? Eu particularmente acredito que tem que ter muito mais fé para crer que a vida, algo tão complexo, possa surgir pelo acaso através de leis naturais que foram se organizando de forma aleatória. Eu, sinceramente, eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Agora, vamos ir para o X da questão. Por que na Bíblia é inviável, né, Deus ter criado o mundo em eras? Em primeiro lugar, o que diz Gênesis 1:31? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Veja, aqui a Bíblia diz que o mundo material foi criado por Deus, a matéria é boa e que Deus criou tudo no sexto dia. A expressão tarde e manhã, diz aqui, ó, houve tarde e manhã o sexto dia, a palavra dia, no hebraico yom, quando acompanhada de um numeral ordinal, ou seja, primeiro dia ou primeiro yom, segundo dia ou segundo yom, nesse caso sexto dia, sexto yom, quando é acompanhado de um termo, de um numeral assim, é uma referência a um dia de 24 horas. E não poderia ser diferente. Por quê? Por exemplo, você vê aqui que no quarto dia da criação, em Gênesis 1, 16 e 17, por exemplo, Deus fez os grandes luzeiros, ou seja, ele fez com que o Sol e a Lua, né, aparecessem melhor no nosso planeta, que ainda não tinha a sua atmosfera organizada, tá? Se levasse eras para isso acontecer, nós teríamos um problema, porque antes ainda, no terceiro dia, foram criadas as plantas. As plantas não poderiam sobreviver 1000 anos sem a luz do sol para a sua fotossíntese. Não faz sentido. Então, o que é mais fácil crermos, né? Deus cria as plantas, né, no terceiro dia. No quarto dia, ele faz o sol vir à tona, melhor no nosso planeta, para que elas possam realizar a fotossíntese. Então, este processo de milênios ou eras entre o terceiro dia e o quarto dia seria inviável as plantas sobreviverem sem a luz do sol para realizar a fotossíntese, tá? Outro detalhe que devemos analisar é o texto seguinte, Gênesis 2, 1-3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Se os dias fossem eras, o sétimo dia também teria de ser uma era. E aí Deus estaria descansando até hoje? Ou Deus descansou por 1000 anos? Ou Deus descansou por milênios sem fazer nada no planeta? Não faz sentido. Então, o próprio fato de Deus abençoar e santificar o sétimo dia, como memorial da criação, indica que o sétimo dia é uma celebração semanal da criação em 6 dias. Então, por isso que
eu convido o nosso telespectador a refletir nisso aqui. Ó. Por que os adventistas do sétimo dia, judeus, batistas do sétimo dia e outros cristãos que observam o sábado fazem questão de defender a doutrina do sábado? Porque é o único mandamento dos 10 que nos lembra constantemente que o mundo não veio do acaso ou de processos naturais organizados de forma aleatória. O sétimo dia é uma lembrança semanal de que um Criador planejou, de que um projetista inteligente projetou a vida, e por isso que nós defendemos muito essa doutrina, porque ela, juntamente com o criacionismo bíblico, dá sentido a tudo aquilo que nós conhecemos como doutrina das Escrituras. Para você ter uma ideia, se o Gênesis, do capítulo 1 ao 11, for apenas simbólico e não literal, uma série de doutrinas são afetadas e o próprio cristianismo perde o sentido. Por exemplo, se Gênesis 1 a 11 é simbólico, o pecado pode ser visto como simbólico, em Gênesis 3. E se o pecado pode ser visto como simbólico, não há necessidade de um Salvador. Se o pecado pode ser visto como simbólico, não existe diabo, não existe conflito entre o bem e o mal, não precisamos de Jesus como nosso Salvador, não precisamos de uma doutrina do juízo, porque se tudo vem do acaso, por que moralidade? No que você vai basear a moralidade para dizer que algo é certo ou errado? Então, uma série de doutrinas são prejudicadas. E para finalizar, eu deixo uma reflexão para você, de um assunto que é muito amplo, e não teríamos como tratar aqui. Jesus Cristo, e aqui o que eu convido o nosso telespectador a refletir, Jesus Cristo não teve ninguém mais sábio e inteligente que tenha pisado neste mundo do que Jesus Cristo. Eu creio na divindade de Cristo, mas talvez você não creia, você que está me assistindo. Mas mesmo que você não creia na divindade de Cristo, se você crê que Cristo tinha uma inteligência muito sofisticada para ter sido inventada, se você crê que quem dividiu a história em antes e depois de Cristo era muito sábio e tinha muito conhecimento, você deveria considerar a opinião dele sobre a doutrina da criação. E qual é a opinião dele sobre a doutrina da criação? Em resumo, leia Mateus 19, versos 4 a 6. Ali Jesus demonstra claramente crer na existência de Adão e Eva. Em Mateus 24, Cristo mostra crer no dilúvio bíblico, ou seja, Cristo interpretava o Gênesis como literal. Tanto que em Mateus 12, 8 e Marcos 2, 28, ele se apresenta como o Senhor do sábado. Então, não há como. Eu sei que há tentativas de harmonizar a macroevolução com o criacionismo. Tem o chamado evolucionismo teísta, mas apesar das boas intenções, isso não se sustenta. Em última instância, vamos ter que acabar escolhendo entre a doutrina bíblica da criação e os pressupostos macroevolucionistas. Muito bem, professor, muito bem. Nós estamos apenas começando o programa, você pode participar mandando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as nossas redes sociais pelo Instagram, @namiradaverdade. Tem um videozinho ali onde você pode usar os comentários e fazer as suas perguntas. Você pode também usar o Facebook, namiradaverdade.nt, que também tem um videozinho e você usa os comentários para mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? Eu pesco ela e ela vai aparecer aqui para mim. Então participe, como por exemplo, essa que chegou aqui, acabou de chegar no nosso WhatsApp aqui, é uma pergunta que nós já falamos aqui algumas vezes, mas eu acredito que a sinceridade das pessoas, nós precisamos ajudá-las. Professor, a questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta foi a Ana Gerzoni, e ela pergunta o seguinte: como é a guarda do sábado? Como guardar o sábado? Eu tenho dúvidas sobre isso. Como é que começa o sábado para vocês? Então vamos lá, professor, para a gente ou na Bíblia, como que é essa questão da guarda do sábado e quando é que começa a valer o sábado nos dias em que vivemos? Veja, querida telespectadora,
aqui em Gênesis 2, 1 a 3, né, que eu li antes, Deus abençoou e santificou o sétimo dia. O que isso já nos indica? Que nem todos os dias são iguais para Deus. Né? Para todos os dias serem iguais para Deus, ele teria de ter abençoado e santificado todos os dias da semana. Então, quando ele abençoa e santifica o sétimo dia, isso demonstra que ele tornou esse dia especial, separado, sagrado em relação aos demais. Por quê? Porque marca o término da sua criação neste mundo. Aqui no quarto mandamento da lei de Deus, ou seja, a origem do sétimo dia, do sábado, é na criação. Então aqui uma outra coisa, além de o texto dizer que nem todos os dias são iguais, o texto não coloca a origem do sábado entre os judeus, como muitos cristãos sinceros afirmam. Tá? Adão e Eva não eram judeus. Então, se Deus abençoou e santificou o sábado na criação, fica evidente que ele foi dado para a humanidade. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, quando vamos para o quarto mandamento, aqui nós já temos um vislumbre de como o sábado deve ser observado. Tem outros textos bíblicos que nos orientam a respeito, mas aqui está o que há de principal, tá? Nos versos 8 e 9 é dito o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que é santificar? É separar para um uso sagrado. Então veja, assim como Deus abençoou e santificou o sábado, nós devemos santificá-lo também, no sentido de separarmos os demais dias. Então aqui nós já temos uma dica. Ó. Você vai guardar o sábado, você vai fazer coisas no sábado que são diferentes daquelas que você faz ao longo da semana. Então aqui temos esse primeiro vislumbre. E agora nós vamos aprender como fazer isso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é o sábado do judeu, do israelita, é do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho. Ou seja, além de você não trabalhar e se envolver com coisas seculares, não deve fazer com que outras pessoas trabalhem para você. Né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí o verso 11, porque, e aí é dada a razão, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então como que você observa o sábado? Primeiro você o santifica, o separa dos demais dias da semana. E aí você faz coisas diferentes daquelas que você faz na semana. Por exemplo, você não vai fazer nada que tenha a ver com a vida secular. Então, ao invés de ir trabalhar, você vai frequentar a igreja, vai descansar na sua casa. Ao invés de trabalhar, vai dedicar mais tempo para obras de caridade, por exemplo, como diz Jesus em Mateus 12:12, ajudar pessoas. Você vai passar mais tempo lendo a sua Bíblia. Durante a semana, você tem a sua correria, mas no sábado, se você observa, você passa mais tempo com a Bíblia, mais tempo em oração. Se você assistir TV, programas adequados com o espírito do dia, ou seja, coisas espirituais. Dá uma pausa em celular, pode-se também ver o celular, sim, no sábado, é óbvio, mas cuide com o conteúdo que você vai ver. Então, passeios em meio à natureza, isso é muito bom. Atos 16, 13, Paulo fazia isso, não é? Então, essas são algumas dicas que eu teria para te dar e, obviamente, você pode continuar assistindo ao Novo Tempo, pode pedir um dos nossos cursos bíblicos e aí você vai fazer lições bíblicas específicas para você compreender e aprender dicas sobre a guarda do sábado. E para finalizar, sobre o início do sábado, por causa da criação, na Bíblia, o dia começa com um novo dia começa com a parte escura e não com a parte clara. Então, se você ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a expressão tarde e manhã, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia e assim sucessivamente. Ou seja, a expressão tarde e manhã indica que o dia começa a partir da parte escura, ao pôr do sol.
Por isso que em Levítico 23:32, Neemias 13:19, 10:31, são textos que mostram que o novo dia começa a partir do pôr do sol. Então não é a partir da meia-noite. Então, para seguirmos a cronologia bíblica, a ordem bíblica dos dias, sexta-feira à noite, quando dá o pôr do sol, começa o sábado à noite. E aí no dia seguinte, no chamado domingo à noite, a partir do pôr do sol, né? Ou melhor, a partir do sábado à noite, a partir do pôr do sol, já é o domingo. Então nós guardamos o sábado desta forma. Uma vez alguém alegou, né? Eu vi um comentário de um apologista, né? Sempre buscam-se desculpas, né, para desobedecer a Deus. Uma vez alguém falou assim, mas os adventistas não guardam direito o sábado. Veja, nenhum ser humano guarda direito, na sua perfeição, nenhum dos 10 mandamentos. Se é por isso, então vamos abolir todos os 10 mandamentos, porque nenhum ser humano é 100% perfeito na observância deles. Segundo ponto, que é uma acusação falsa, né? Segundo ponto, a obrigação de uma pessoa não é com o adventista do sétimo dia, não é com um judeu ou com um batista do sétimo dia. A obrigação do ser humano é para com Deus. Então, digamos que os adventistas não guardassem o sábado corretamente, nem os judeus e qualquer outro cristão. Isso não importa. O que importa é o que a palavra de Deus revela. Né? O ser humano não deve servir de critério para ninguém. É o assim diz o Senhor que serve de critério para qualquer pessoa comprometida com as Escrituras. Muito bom, muito bom. Olha aí, você pôde aprender um pouquinho de como é a guarda do sábado bíblico. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, aproveite o intervalo, faça a sua pergunta, manda pra gente, a gente volta já já. Já estamos de volta, eu já abro esse bloco dizendo que você pode se aprofundar mais nos estudos através da Revista Esperança na Mira da Verdade. Esse guia de estudo que você pode ter aí na sua casa, professor Leandro Quadros preparou ele com muito carinho, com textos difíceis para que a gente consiga se aprofundar mais e aprender mais. Você vai encontrar aqui textos falando sobre a morte, textos difíceis falando sobre, por exemplo, carnes imundas. Muitas pessoas têm dúvida, por que a gente fala que a gente não pode comer carne de porco? Onde é que está escrito isso? Textos difíceis falando sobre a volta de Jesus. Talvez você não acredite se vai ser literal, como é que é isso? Né? Então você tem várias formas de aprender mais e ele preparou assuntos, por exemplo, o sábado. Nós falamos agora há pouco sobre o sábado, mas tem textos difíceis sobre o sábado que são esclarecidos, aprofundados nesse guia de estudo. É só você pedir, ligando para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, para que você possa receber essa revista aí na sua casa sem pagar nada. Agora, uma outra forma que você pode ter a revista e mais, aprender ainda vendo as videoaulas desse guia de estudo, por exemplo, é a plataforma de cursos que você pode ter, acessar agora e fazer parte dela. A Novo Tempo preparou uma plataforma completa dos estudos bíblicos que nós oferecemos aqui. E você pode entrar, eu quero até pedir para ele mostrar aqui, ó. Esta aqui é a plataforma e o endereço é esse, ó, novotempocursos.com. Você vai cair aqui nessa página. Ao você fazer o seu acesso gratuito aqui, ó, vamos ver se ele consegue dar um zoom a mais aqui, ó, deixa eu virar aqui um pouquinho mais. Ao você fazer o seu acesso gratuito, você vai cair nessa página de cursos, onde você tem todos os cursos disponíveis para você. Olha aqui, ó, Na Mira da Verdade, A Máquina Humana, Evidências, todos eles você pode acompanhar e assim que você entrar em uma dessas aulas e começar a fazer o seu curso gratuito, você pode ver que ali no final você tem um banner onde você pode solicitar também o seu guia de estudo gratuito. É só você acessar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Peça o seu guia de estudo gratuito. Ao você clicar aqui, você já vai ser direcionado para fazer um cadastro e ele vai chegar na sua casa. Então você tem, além da revista, você também tem esses cursos disponíveis em videoaulas para você aprender gratuitamente. É só acessar novotempocursos.com.
Acesse agora, faça o seu cadastro e tenha tudo na palma da sua mão, no celular ou então no seu computador para que você possa estudar todos os cursos que nós oferecemos aqui gratuitamente, tá bom? Muito bem, nós estamos aí com as perguntas chegando sem parar. Eu quero colocar mais uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram, professor. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Mari Andrade. A pergunta da Mari Andrade é a seguinte: por que pessoas que mexem com feitiçaria, adivinhações, coisas assim, muitas vezes acertam coisas específicas em relação ao futuro das pessoas? Se a gente sabe que isso muitas vezes não coisa que acontece ou que é charlatanismo, mas acontece que existem coisas que realmente acertam o futuro das pessoas. Como é que a gente explica isso, professor? Veja, não é de nos surpreender que algumas coisas deem certo, porque Satanás, mesmo que não seja onisciente como Deus, ele não é onisciente, na verdade, em hipótese alguma, mas ele trabalha com probabilidades, né? Um ser humano pecador, corrompido pelo pecado há milênios, trabalha com probabilidades. Então você consegue, por exemplo, estatísticos, eles trabalham em cima de probabilidades. Quando você conversa, por exemplo, com um psicoterapeuta, e ele vai entendendo a sua vida, certos processos, certos padrões de pensamento que você tem, ele já vai tendo um vislumbre de coisas que aconteceram com você no passado. Então isso não é uma coisa assim, extremamente surpreendente, é natural. E ainda mais considerando que Satanás é um ser sobrenatural, aí é evidente que ele vai acertar coisas mais do que um ser humano que trabalha com probabilidades e estatísticas e tudo mais. O que você tem que analisar é o seguinte: primeiro, nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Mateus 7, 21 a 23. Jesus fala que muitos vão perder a salvação, mesmo profetizando em nome de Jesus, fazendo milagres e expulsando demônios. Está claro no texto. Ou seja, nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Segundo ponto, você tem que lembrar que Deus, ele acerta a todas. Um prognosticador, um adivinho, acerta algumas coisas, mas não acerta todas. Na verdade, acerta a minoria. Tá? Dados falam, por exemplo, da astrologia. Grande parte das previsões astrológicas não dão certo. Algumas dão, muitas outras não dão. Por quê? Satanás trabalha com probabilidades, mas ele não é onisciente. Já Deus, como é onisciente, Deus acerta sempre. Então, todas as vezes que Deus previu algo, no texto bíblico aconteceu. Então, nós não podemos comparar alguns dos acertos que têm como base as probabilidades, estatísticas e até mesmo um conhecimento sobrenatural que Satanás tem, não podemos comparar isso com aquilo que Deus profetiza na Bíblia, que acontece sempre. E um terceiro conselho que eu dou para você é esse conselho bíblico aqui de Isaías, né? Isaías 8, 19 e 20. Esse texto fala, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que o povo de Deus, ao invés de consultar qualquer outra forma de adivinhação, tem que consultar a Bíblia, não tem outra forma. E aqui é dito: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação de Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então o texto aqui, ele põe em antagonismo consultar médiuns com o consultar a Deus. E além disso, finaliza o verso 20 dizendo: não consulte essas pessoas, consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a palavra de Deus jamais verão a luz. Então considere essas coisas. Considere que existe o sobrenatural, mas que nem tudo que é sobrenatural vem de Deus.
Então, vamos ter atenção a isso e saber exatamente no que estamos acreditando. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Gelson Chesti. Eu acho que é isso o sobrenome dele. Chestil. Os nefilins existiram mesmo antes do dilúvio? Sou evangélico de Petrolândia, Santa Catarina. Peço que a minha pergunta, sua pergunta foi pescada, Gelson. Eu acho que essa questão dos nefilins, os nefilins, a Bíblia fala como eles eram, professor? Eram gigantes de fato? Porque as pessoas têm essa dúvida. Será que os nefilins existiram mesmo antes do tempo do dilúvio? Esses gigantes existiram de fato? Essa palavra nefilim, no hebraico, é a palavra gigantes em Gênesis 6, verso 4, que diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O que acontece? As pessoas fizeram deduções em cima desse texto, alegando, por exemplo, que esses gigantes seriam o resultado da união sexual entre anjos e mulheres. Muitos entendem que as filhas dos homens que se uniram com os filhos de Deus eram mulheres que se uniram sexualmente com anjos. Porém, isso aí é uma aberração. Tá? O texto bíblico não fala disso. Na verdade, quando você avalia o contexto, você vê que os filhos de Deus são os descendentes do justo Sete. Né? Leia ali, por exemplo, Gênesis 4, 26. E as filhas dos homens, em Gênesis 4, 1 a 24, são as descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus aqui não são anjos. Porque o contexto até fala no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Não era a maldade dos anjos aqui. Tá? Então, lógico, o termo filhos de Deus no livro de Jó, capítulos 1 e 2, é uma referência a anjos, mas não quer dizer que todas as vezes em que aparece esse termo na Bíblia é anjo. Tá? Em Deuteronômio 14, 1, os israelitas são chamados de filhos de Deus. Então, quem são esses gigantes aqui? A ênfase não está na estatura, até porque todos eram muito altos no período pré-diluviano e até pós-diluviano. A palavra gigantes aqui se refere a pessoas valentes, guerreiras, perversas. Diríamos, eram pessoas extraordinariamente maldosas. Então, o termo gigante está mais relacionado ao caráter dessas pessoas do que à estatura. Tá? Então, essa é a ênfase do texto bíblico. Diz o seguinte, olha, a humanidade, por causa do jugo desigual, por causa da união entre os descendentes do justo Sete com as descendentes ímpias de Caim, esse jugo desigual corrompeu a natureza humana e surgiram esses gigantes, esses valentes, esses guerreiros perversos que eram totalmente rebeldes a Deus. E aí o mundo se corrompeu, a maldade do homem se multiplicou e Deus teve que enviar o dilúvio. Então, tenha cuidado com essas interpretações mais mitológicas, né? Porque o texto bíblico tem o objetivo de ensinar uma outra coisa. Muito bem, professor, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo o seguinte: é pecado a mulher não querer ser mãe? E aí, professor, tem pecado nisso se porventura uma mulher não quiser ser mãe? Casou-se e não quer ter filhos? Não tem nada na Bíblia que diga que é pecado uma mulher não querer ser mãe ou que é pecado um homem não querer ser pai. Agora, a Bíblia diz sim que a pessoa que não quiser isso, ela vai se privar, sim, de uma grande bênção de Deus. Aí a pessoa é livre para se privar ou não desta bênção. No Salmo 27, verso 13 é dito: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Ou seja, os filhos são considerados um presente de Deus e sinal da bênção dele. Então, ninguém vai deixar de ir para o céu por não querer ter filhos. Agora, a pessoa vai se privar, sim, de uma das manifestações mais profundas do amor humano. Eu, antes de ter filhos, de ter as minhas filhas, eu achava
que entendia algo sobre o amor. Não entendia nada, né? É após você ter filhos que você começa a ter noção do que realmente é o amor. O filho é o único ser que você consegue amar mais a ele do que a você mesmo. Então é uma coisa extraordinária isso. Então eu acredito que não vale a pena você se privar de filhos. Agora é óbvio, você tem que avaliar o porquê. Por que você não quer ter filhos? É por algum motivo egoísta? Ellen White comenta algo bem interessante no livro Lar Adventista, né? Que o lar sem filhos é como um jardim sem flores. E o coração daqueles que residem neste lar tende a ficar mais egoísta. Então tem essa citação bem interessante, mas pode não ser um motivo egoísta. Pode ser que você tenha traumas. Talvez você não foi devidamente amado, cuidado por seu pai, por sua mãe, e a questão da maternidade, da paternidade te gera incômodo. Deus respeita isso. Deus quer ver você bem e feliz. Mas o que Deus quer acima de tudo? Que você trate isso. Que você busque psicoterapia. Que você trabalhe essas questões do passado, porque senão elas vão vir à tona sempre. O não ter filhos não vai evitar o seu sofrimento. Você precisa trabalhar, encarar os fantasmas do passado, diríamos assim, através de uma boa psicoterapia, e aí sim, após a psicoterapia, você vai tomar uma decisão mais acertada e racional quanto à questão de filhos, tá? Mas não há particular pecado. O que eu creio é que você não pode prejudicar a sua vida, privar-se deste amor por causa de um trauma ou de um motivo egoísta. Você tem que solucionar a base do seu problema. E para isso, faça essa pergunta: por quê eu não quero ter filhos? Então, faça essa pergunta, ore e Deus vai direcionar você. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para mais um intervalo, nosso tempo está correndo aqui. Aproveite aí o intervalo, mande a sua pergunta para a gente e vamos juntos aprender mais da Bíblia. E eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria já nesse bloco falar uma coisa para você. O projeto Anjos da Esperança, você que acompanha Novo Tempo, você conhece o projeto Anjos da Esperança, nesse mês de novembro está fazendo uma grande campanha. Nós distribuímos milhares de guias de estudos aqui e temos 3 guias de estudos que nós precisamos intensificar essa distribuição, porque existem muita demanda, muita gente pedindo e nós vivemos em um tempo em que a gente percebe que os dias estão correndo, que o tempo está ficando cada vez mais difícil e a gente está entendendo que parece que esse planeta está chegando ao seu final. Mas como saber isso à luz da Bíblia? Nós estamos aí numa campanha de duplicar esses guias de estudos que estão aparecendo aí para você. Daniel, Apocalipse e Eu Creio, o Céu e o Inferno. São 3 guias de estudos muito atuais, que falam de profecias, que falam da Bíblia, mostrando o que vai acontecer, o que está para acontecer. E olha, essa campanha vai permear todo o mês de novembro e ainda até o Anjos em Ação nós estaremos nos envolvendo para que a gente consiga alcançar e duplicar mais revistas para alcançar as pessoas. Portanto, você que acompanha a programação da Novo Tempo, você que gosta da Novo Tempo, você que quer se envolver na missão de evangelizar esse Brasil, portanto, seja um Anjo da Esperança, faça a sua doação, nos ajude a gente duplicar mais essas revistas para distribuir gratuitamente. Quantas e quantas pessoas estão necessitadas de conhecimento? E nós aqui da Novo temos um material para poder oferecer para essas pessoas. Por isso eu faço um apelo a você. Seja um Anjo da Esperança, faça uma doação especial, contribua para que esses guias de estudos que são profundos da Palavra de Deus, Daniel, Apocalipse e Céu e o Inferno, vão alcançar pessoas e tenho certeza que vão esclarecer muitas e muitas dúvidas. Seja você um Anjo da Esperança, tá bom? Muito bem.
Nas perguntas que estão chegando aqui pra gente, sempre eu falo assim, ó, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, e é interessante como as perguntas chegam mesmo. Nós temos aqui uma pergunta que também chegou pelo nosso Instagram. E ele coloca, tem algumas dúvidas aqui se a Bíblia é contraditória. Muitas pessoas às vezes acham trechos na Bíblia e parecendo que a Bíblia se contradiz. Mas olha a pergunta aqui, quem mandou essa foi o Fábio, ele é de São José dos Pinhais, do Paraná. Aprendo muito com vocês. A minha igreja é a Congregação Cristã no Brasil. E a minha pergunta é a seguinte, a Bíblia não é contraditória em uma passagem exigindo obediência, principalmente no Velho Testamento, por exemplo, e já no Novo, vários ensinamentos, mas a fé e a graça perdoa tudo. Paulo é um autor excelente, pois ele tem a lei e a graça nas mãos, porém, com algumas contrariedades. Como entender isso, professor? Nosso querido telespectador aqui consegue enxergar que parece que lá no Velho Testamento se exige muita obediência. E já no Novo Testamento, a graça e a fé parece que apazigua um pouco essa cobrança. Como é que a gente explica isso? Tem diferença do Novo Testamento para o Velho Testamento, professor? Meu irmão da congregação, muito boa sua pergunta. Eu quero lhe ajudar a perceber que, na verdade, não existem contradição, mas que existem sim abordagens diferentes nos escritos de Paulo. Olha que coisa interessante, eu gostei muito da sua pergunta, porque ela mostra a necessidade que o nosso público religioso tem, né, de entender o elo que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Eu vou lhe mostrar alguns textos que deixam claríssimo que a graça, o conceito da graça, da salvação, era ensinado desde os dias do Antigo Testamento. Então, existe mesmo uma noção de que no Antigo Testamento a ênfase está em leis e que a ênfase do Novo está na graça, mas isso não é correto e não é real. Para você ter uma ideia, qual era a base da salvação dos israelitas? Eu vou lhe mostrar um texto bem interessante, entre outros, né? Mas esse aqui, de Êxodo capítulo 12, quando os israelitas celebram a Páscoa. Olha que texto interessante. No versículo 2, no versículo 5, falando, olha o que diz aqui, ó, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aí versículo 13, ó. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue do cordeiro, né, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha, a base da salvação dos israelitas era o sangue do cordeiro. Olha que curioso, não eram as obras deles, era o sangue do cordeiro. Com isso, eu vou criar um link para lhe explicar uma coisa. Quando Paulo escreveu sobre a justificação pela fé, ele tem como base o Antigo Testamento. A base de Paulo não é outra. Quando Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. O que acontece nos escritos de Paulo? E aí eu vou finalizar a resposta com esse breve resumo. Paulo, quando ele aborda o assunto da lei, ele não fala jamais contra a lei como princípio de vida. Ele fala, sim, contra o legalismo que coloca a lei numa função, que dá à lei uma função que ela não tem.
quer salvar o ser humano. Paulo é contra usar a lei como meio de salvação, mas ele não é contra a lei como princípio de vida. E aí eu lhe dou alguns exemplos. Em Romanos 3,31, Paulo diz que a fé não anula a lei. Em Romanos 7,12, Paulo chama a lei de santa, justa e boa. Só que, em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele fala do ministério da morte, ele está destacando que apesar de a lei ser santa, justa e boa, apesar de ela ser eterna, uma das funções da lei é condenar o pecador. Então, quando o pecador olha para a lei, ele vê que ele está morto, porque o salário do pecado é a morte, e a lei mostra que eu sou pecador. E o que Paulo diz? Cristo aboliu na cruz a condenação da lei sobre nós, mas não a lei como princípio de vida. Então, se você conseguir analisar os textos de Paulo com essa perspectiva, você vai perceber a total harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Eu ajudo você a aprofundar um pouquinho mais sobre isso na revista Na Mira da Verdade. Lógico, eu digo um pouquinho mais porque esse assunto é muito amplo, não tem como aprofundar numa só lição. Mas aqui, tem uma lição, a lição de número 3, textos difíceis sobre a lei de Deus. Nesta lição, textos difíceis sobre a lei de Deus, eu apresento esses textos mais usados contra a lei e ali eu mostro essa perspectiva do apóstolo, que ele não é contra a lei como princípio de vida, muito pelo contrário, ele defendia a validade de toda a Escritura, mas ele era contra o legalismo, que colocava a lei numa função que não pertence a ela. Então o que você vai fazer, meu irmão? Peça agora mesmo a revista Na Mira da Verdade. Você pode mandar uma mensagem, para ligar agora mesmo para a nossa equipe, 0 operadora 12 2127 3121. Além desta lição, você vai ter outras lições muito significativas. Uma outra lição sobre a guarda do sábado, né? Textos difíceis sobre o sábado. Como entender certos textos em que aparentemente o sábado é abolido? Você vai ver que também não está fora da realidade. Então peça agora mesmo a sua revista, vamos enviar a você. E aí você vai poder se aprofundar nessa questão e ver a total harmonia. Como disse certa vez Spurgeon, né? Um fio de sangue passa por toda a Bíblia, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, a salvação é unicamente pelo sangue de Cristo. Muito bem, professor. Nós temos agora uma pergunta que chegou para a gente por um vídeo e eu queria que a produção colocasse no ar agora. Sou a Cristina Bueno e eu tenho uma dúvida. Em Romanos 13:13, a Bíblia fala: andemos dignamente como de dia, não em glutonarias ou orgias e bebedeiras. O que isso quer dizer se a Bíblia está falando para nós do tempo do fim? Vou ler aqui Romanos 13, a partir do versículo 11, porque nesse contexto realmente está falando do estilo de vida, parte do estilo de vida dos salvos que estão se preparando para a volta de Jesus. Então olha o que diz aqui, muito boa a sua pergunta. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias ou dissoluções, não em contendas, ciúmes. Olha aqui, o povo de Deus, para se preparar para o tempo do fim, tem a questão alimentar, tem a questão sexual, mas tem a questão também de contendas, ciúmes. Então, se cuida de um aspecto da vida, mas se é um ciumento, é um briguento, é um fofoqueiro, está despreparado para a volta de Cristo do mesmo jeito. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo,
de Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, o que o texto fala? Que temos que cuidar do corpo, da mente e da espiritualidade. Porque uma coisa está interligada à outra. Se eu deixo de lado bebedices, orgias, glutonaria, que é comer em demasia, eu estou cuidando do corpo, o que vai afetar a minha mente e o que vai afetar a minha espiritualidade. E se eu me revisto de Jesus Cristo, eu vou ter mais poder para viver esse estilo de vida aqui, proposto por Deus para aqueles que estão se preparando para a volta de Cristo. Então, isso é muito importante. Você vê aqui a importância do cuidado do corpo, da mente e da espiritualidade. Mais uma vez, você vê aqui a integralidade da natureza humana. Não há como separar corpo, mente e espiritualidade. Ok, professor. E olha, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Olha, essa veio pelo SMS. Quem mandou foi o Paulo Souza. Ele é católico, morre lá na cidade de Vigia de Nazaré, no interior do Pará. E a pergunta dele é o seguinte: o Antigo Testamento não faz referência sobre céu e inferno como lugar ou lugares de recompensa ou punição após a morte. Ele se refere ao Sheol, lugar onde todos iriam, bons e maus. Essa aí é o que ele está perguntando aqui, professor. Após a morte. O conceito de céu e inferno separado foi mais desenvolvido no Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma continuação do Antigo Testamento? Eu gostaria de entender melhor essa questão. Perdoe a minha ignorância. Obrigado. Professor, essa questão, primeiro, são dois aspectos. Se o Novo Testamento é uma continuação do Velho Testamento, ele perguntou isso também, né? E essa questão de que lá no Velho Testamento não fala sobre céu e inferno, fala do Sheol. Como é que você poderia explicar essa questão? Porque o Sheol, como ele colocou aqui, no entendimento dele, é um lugar onde todos iriam, bons e maus. O que é isso? Muito boa pergunta do nosso irmão católico. Obrigado, meu irmão, por acompanhar. Temos 2 ou 3 minutinhos aí, viu, professor? Vamos lá. Realmente, meu irmão, a palavra hebraica Sheol se refere ao mundo dos mortos. E no texto bíblico, todos vão para o mesmo lugar. Por exemplo, Eclesiastes 3, 19 a 21, né? Fala que todos vão para o mesmo lugar, que é o pó da terra. Então, esse conceito de mundo dos mortos é uma referência à sepultura. E você tem razão, meu irmão. O conceito é mais bem desenvolvido no Novo Testamento. Mas já vemos referências à recompensa futura dos justos e dos ímpios no Antigo Testamento, mesmo que seja mais bem desenvolvido no Novo. Vou te dar aqui alguns textos, tá? O primeiro, olha que interessante. Lá em Isaías, tem outros textos, tá? Mas eu vou mencionar alguns para você por causa do tempo. Em Isaías 25, 8, olha o que diz aqui, ó. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isso aqui foi usado pelo apóstolo João, esse texto foi usado pelo apóstolo em Apocalipse 21, 4 e Apocalipse 7, 17 também. Aí você vai para Daniel 12, 2, fala da ressurreição da vida e da ressurreição da morte. E Isaías 66, 24 fala da punição dos ímpios. Então esses são alguns dos textos que eu tenho para repartir com você agora por causa do tempo. Mas a sua pergunta é muito boa e agradecemos mais uma vez pela sua participação. Muito bom, professor, muito bom. Com essa nós encerramos o nosso programa. Nosso tempo já não nos permite colocar mais perguntas e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até lá, Tito. Deus te guarde, Deus abençoe a você e a sua família, amigo telespectador. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, né? Sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.